Mais informações em relação ao episódio do INSS. 14 dias após os roubos e os desvios serem revelados, aposentados e pensionistas continuam relatando que sindicatos não cessaram, ou seja, não pararam de operar esses descontos que são ilegais. Segundo uma reportagem publicada pelo portal G1, um idoso do Pará teve pouco mais de R$ 81 descontados em seu pagamento do INSS neste 7 de maio. O valor debitado está em nome da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, que é uma das 3 entidades que mais arrecadaram com o esquema e que não são investigadas pelo órgão até o momento. Segundo o INSS, não houve tempo hábil para parar de essas mensalidades serem retiradas dos contra-cheques dos aposentados e pensionistas. Chamar o Roberto Mota, porque a cada dia surge uma novidade, uma nova informação sobre esse grande esquema de fraudes e desvios nos benefícios de aposentados e pensionistas. Bom, a gente já está falando disso há vários dias, né, Mota? Inclusive, muitas instituições da República debruçadas para investigar, identificar quem são os responsáveis. Agora, surpreende quando os desvios continuam acontecendo e a investigação é em curso. Alguém tem que tomar uma decisão, né? Essa é a única área em que o Brasil é campeão de inovação, os escândalos. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite a nossa audiência. Me parece que a forma de resolver esse problema de uma vez é extremamente simples. Acabar com os descontos, bloquear no sistema. A Previdência Social tem uma empresa de tecnologia dedicada a ela. Não é possível que lá não tenha um programador que não saiba mexer no sistema e acabar com os descontos. As entidades e os sindicatos podem muito bem fazer como todas as outras instituições e empresas que cobram mensalidades. Manda um boleto. O desconto de mensalidade direto do contra-cheque serve apenas à conveniência de associações e de sindicatos. Isso deveria acabar imediatamente, de forma definitiva e irreversível. Pois é, os desvios no INSS ainda são registrados por vários beneficiários, mesmo após as investigações avançarem e também várias instituições da República indicarem que isso já teria sido ordenado. Chamar o Luiz Felipe Dávila também, trazer as avaliações, os apontamentos para essa notícia que envolve os descontos, né, Dávila? Havia a impressão de que, bom, a partir da investigação, a divulgação dessas informações, o INSS iria reunir toda a sua equipe de tecnologia e, de forma imediata, iria criar algum tipo de dispositivo ou avaliar um a um ou região por região para impedir que esses descontos fossem realizados. Agora, não é possível que o INSS não tenha pessoal ou dispositivos que acabem cessando esse tipo de desconto no contra-cheque de aposentados e pensionistas, né, Dávila? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, se fosse um governo sério, no qual descobriria pelas pesquisas que mais de 90% dos aposentados foram fraudados, decidiria exatamente como você falou, imediatamente por um decreto congelaria todas as transferências para sindicatos e associações até que a devida verificação seja feita e que depois os aposentados voluntariamente comprovassem que gostariam de continuar contribuindo com uma determinada associação. Mas isso não foi feito. Então, o Brasil inova. Esta quadrilha que tomou conta do INSS, esta quadrilha que toma conta do governo, tem uma razão. Agora, eles inventaram uma nova modalidade. É o roubo com débito automático, não é isso? Roubo com débito automático. Todo mês rouba e tem débito automático na conta de associações e sindicatos, sem autorização
dos aposentados. É uma vergonha, é um escândalo total. E veja só, nenhuma medida foi tomada para estancar imediatamente mais de 90% dos aposentados que foram assaltados. É óbvio que deveria fechar a torneira para depois descobrir onde é que estão os vazamentos. Mas o objetivo número 1 hoje é estancar o roubo, é fechar as torneiras, é proibir qualquer transferência de recurso de aposentados para associações e sindicatos, até provar o contrário. Quais são aquelas que são honestas e que realmente alguns aposentados resolveram contribuir. Enquanto isso não acontecer, vai continuar vazando esse escândalo que aumenta de proporção a cada dia. O governo está numa encruzilhada. Ou ataca o problema de frente, ou esse problema vai acabar com esse governo. Pois é, e lembrando que a operação Sem Desconto da Polícia Federal, né, que a partir dela que nós estamos aqui debruçados nessa cobertura, a cada dia trazendo informações, ela foi deflagrada em 23 de abril. Então, ou seja, já se passaram vários dias, né? Há tempo hábil para tomar decisões, reunir equipe de tecnologia, DataPrev, para tomar uma medida, para não permitir que os descontos sejam realizados. Cristiano Beraldo também está com a gente, vai trazer suas análises a respeito dessa nova informação, sindicatos ignorando as investigações, mantendo os desvios, os descontos e as autoridades permitindo, né, Cristiano Beraldo? Inclusive tem uma manifestação aqui de que não houve tempo hábil para retirar essas mensalidades da folha de pagamento. Mas quando é o inverso, dá tempo, muitas vezes, né? Quem usa cartão de crédito sabe disso. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Tem aquele entendimento no Brasil de que a lei não retroage para prejudicar o réu. Nesse caso, a determinação não retroagiu para prejudicar aqueles que mamam na teta dos desvios. Mas isso é muito característico do Brasil. Digamos que esse crime de oportunidade, esse hábito de fazer cara de paisagem quando você vê que alguém está se dando mal do teu lado, está um pouco enraizado na cultura de trambique que existe nesse universo público brasileiro. As pessoas vão até o último limite, até o último momento em que elas podem ter algum tipo de benefício a partir de desvios, a partir de golpes e por aí vai. Mas a gente precisa lembrar uma coisa, que é o que é o Brasil. Na Operação Lava Jato, nós vimos as principais construtoras brasileiras, as principais prestadoras de serviço para o ambiente público no Brasil serem flagradas num mega esquema de desvio de dinheiro, que não era só desvio de dinheiro, não era superfaturamento para depois repassar parte desse superfaturamento para agentes públicos. Houve desvio de dinheiro que saiu a partir dessas contratações fictícias ou contratações superfaturadas para financiar campanhas políticas, colocando por terra todos os pilares essenciais necessários de um processo democrático, que são eleições limpas, coisa que não aconteceu no Brasil em várias eleições em razão desse dinheiro desviado da Petrobras e outros ambientes públicos. Pois bem, alguém se iludiu que o fato desses empresários terem ido para a cadeia, o fato dessas empresas terem ficado lá na lista de empresas que não poderiam fazer serviço com o governo, alguém achou que em razão disso a corrupção iria desaparecer? Não, a gente torce, mas o fato concreto é que à medida que essas saem de cena, existem inúmeras outras que estão prontas para aproveitar essas oportunidades e começarem elas próprias a distribuírem as malas de dinheiro em troca de contrato. Porque esta é a mentalidade de como fazer negócio no Brasil, essa é a mentalidade como sugar dinheiro, dinheiro público, dinheiro do povo. O público não é dinheiro de graça, não é dinheiro que cai do céu, é o dinheiro suado que sai do bolso do povo. Mas é impressionante como tem gente disposta a roubar esse dinheiro uma vez que está dentro da máquina pública. Pois é, inclusive tem manifestação de entidades, principalmente da OAB, em relação a esse episódio. Tem uma fala da presidente da Comissão de Direito Previdenciário,
da OAB do Paraná, Montserrat de Chabi, disse o seguinte: a suspensão dos descontos deveria ter saído antes, sem dúvida alguma, é inadmissível. Espera-se que o INSS reembolse os prejudicados o mais rápido possível. Bom, se já se sabe que os descontos não deveriam ter acontecido e que algumas entidades estão sendo investigadas, é natural que esses descontos não deveriam ter ocorrido, principalmente nesses últimos dias, né? Talvez nessas últimas 2 semanas. Só chamar o Mota para a gente se atentar também a esse aspecto que envolve a necessidade de você promover um programa de reembolso emergencial para esses últimos descontos, né, Mota? Porque eu fico imaginando a dificuldade das autoridades em identificar todos aqueles descontos que foram realizados desde 2019, mas esses últimos, as 2 últimas semanas, né, desde quando a operação foi deflagrada, essa talvez entre em uma outra conta, né? Talvez o reembolso possa acontecer nos próximos dias. Então é preciso também se atentar à urgência em devolver o dinheiro para os beneficiários, para aposentados e pensionistas. Eu acho que aí a gente tem uma mistura de vários problemas. Tem um problema técnico, um problema político e um problema moral. O problema moral, eu confesso a você que eu não sei como se soluciona, porque eu tenho certeza que a gente ainda vai falar muito sobre esse e sobre outros escândalos. O problema técnico é extremamente simples. Eu trabalhei quase toda a minha vida na área de tecnologia da informação. Como eu disse, basta um programador para alterar o sistema e impedir que novos descontos sejam feitos. Isso é o que deveria ter sido feito lá atrás, quando a CGU constatou que 97% dos beneficiários disseram que não autorizavam esses descontos. Então é incompreensível que isso não tenha sido feito lá atrás, é incompreensível que não tenha sido feito ainda. O problema político, eu acho que é um pouco mais complicado, que é tomar a decisão de que não se vai mais fazer descontos em contra-cheques, porque o único beneficiado com isso são essas associações e sindicatos. Não há justificativa do ponto de vista do beneficiário para se fazer esses descontos. Um momento como esse, a gente tem que se conter, porque é muita indignação. É, mais uma vez, o momento de lembrar a diferença entre o Estado e a iniciativa privada. Imaginem que se tratasse aqui de uma empresa privada. Já haveria ações na justiça determinando o bloqueio da conta da empresa, o presidente, os diretores já teriam sido ameaçados de prisão, céus e terras já teriam sido movidos contra essa empresa. As vozes se levantando contra o capitalismo selvagem, contra a usurpação do pobre do cidadão. Mas como se trata do Estado, ninguém tem pressa, ninguém tem urgência. Pois é, te chamar o Dávila, porque tem uma questão que envolve a investigação que consegue levantar informações preciosas sobre de que maneira essas entidades operavam, viu, Dávila? Há indicações e já comprovação de que algumas sequer tiveram o cuidado e o trabalho de falsificar as assinaturas para fingir, né, para simular que os aposentados se associaram de forma espontânea. Então, há muitos indícios robustos das fraudes que foram cometidas por essas entidades, associações e sindicatos. Claro que a gente sempre cobra agilidade, celeridade em um momento como esse. Agora, você acha que o processo de ressarcimento tem que esperar e aguardar a conclusão das investigações ou são coisas que podem andar de forma independente? Renato, o primeiro objetivo deveria ser estancar esse dinheiro que continua indo para essas associações. Essa é a primeira medida. A segunda medida, o governo deveria ter criado uma força-tarefa com o Tribunal de Contas, com a Polícia Federal, com a turma do INSS e do Ministério da Previdência, ali um comitê de crise para mergulhar a fundo
e estancar e ver realmente essas instituições que, na verdade, participaram de uma falcatrua. Então, isso era importante, já tem essas investigações ocorrendo, o que precisava ali era montar uma Câmara de Gestão de Crise com todos esses players para poder estancar. Aí nós temos de pensar como será feita a restituição desse dinheiro. Acho que essa precisa de um pouco mais de tempo, porque você precisa primeiro estancar a crise, depois fazer um diagnóstico, onde é que isso está acontecendo com todas essas investigações que foram feitas pelos órgãos de fiscalização, e daí traçar um plano de ação. É óbvio, com o compromisso absoluto que será restituído todo o dinheiro que foi desviado. Então, isso precisa ser feito. Então, é preciso um pouco mais de tempo para restituir o dinheiro com critério, é preciso ter celeridade para estancar a continuação desse dinheiro que continua migrando para essas instituições que participaram da fraude, e terceiro, criar uma força-tarefa para fazer o diagnóstico e agir rapidamente para combater os maus feitos. É só reforçar a informação, porque nós trouxemos bem na abertura do programa a notícia de que aposentados e pensionistas estão relatando ainda que os descontos ilegais, os descontos irregulares ainda estão sendo realizados. Então eles abrem um contra-cheque com as indicações de ganhos e descontos e ainda aparecem esses descontos que eles não pediram, não autorizaram, não contrataram. E aí o INSS divulgou o comunicado dizendo que sim, pediu o bloqueio para a área responsável, para a Dataprev, mas que não houve tempo hábil para que todos os bloqueios fossem realizados, imputando a uma questão de operação, uma questão técnica, a impossibilidade de bloquear todos os descontos. E aí vamos aguardar qual vai ser o posicionamento sobre esse ressarcimento. Será que o ressarcimento do desconto desse mês vai entrar no bolo de ressarcimentos desde 2019, ou será que isso já no próximo mês poderá ser depositado na conta desses aposentados e pensionistas? Essa é uma questão que a gente deve tratar também. Agora, você, Cristiano Beraldo, essas várias entidades que naturalmente estão sendo investigadas, a maneira como eles operam e o questionamento, né, sobre a finalidade, o objetivo. Muitas delas dizem, não, nós operamos de forma legal, ajudamos muitos aposentados e pensionistas, prestamos serviços, ajudamos muitas pessoas. Como é que fica a operação e o trabalho desse tipo de entidade que é acusada de desviar, mas ao mesmo tempo tem ali algum tipo de case para mostrar e divulgar como exemplo de que ajuda algumas pessoas? É preciso caçar a autorização de operação de uma entidade como essa? Neto, eu avalio que são casos diferentes, que precisam ser avaliados e de uma forma muito objetiva. O primeiro ato, que na minha opinião deveria acontecer por parte do INSS, é cancelar qualquer tipo de possibilidade de desconto antecipado no pagamento de aposentadorias. Porque nós já debatemos isso aqui no passado, não faz sentido nenhum tipo de desconto, nem mesmo crédito consignado, faz sentido ser debitado diretamente no salário, na aposentadoria dos brasileiros. Né? Você pode dizer assim, não, veja, no caso da pensão alimentícia. Bom, aí você está falando da criação de uma criança, que você ter garantido lá os valores para custear a sua escola, a sua saúde. Então, isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista dos aposentados, não me parece fazer absolutamente nenhum sentido que haja esse tipo de desconto. Por isso tinha que cessar de forma imediata. A partir daí, é preciso discutir, na minha opinião, no meu entendimento, não cada uma das associações. Você tem que transferir para as associações o ônus da comprovação de que, de fato, prestaram algum tipo de serviço aos aposentados. Não basta simplesmente trazer uma ficha assinada pelo aposentado, que às vezes estava ali entrando no mercado, vê uma pessoa abordar, falou um monte de coisa que ele não entendeu, achou que era uma coisa de algum benefício, assina ali sem saber que, de repente, ele está dando dinheiro de forma indefinida para uma associação
que ele não tem nenhuma referência em informação e sequer precisa. Por isso, o meu entendimento é que a associação deveria provar que prestou algum tipo de serviço ao longo do relacionamento com o aposentado em benefício do aposentado. Se houver essa comprovação, então o aposentado, né, de alguma forma, acionou aquele serviço, o pagamento, então, fica ali justificado. Agora, os demais, que eu tenho o sentimento de que a vasta maioria, os demais não. Os demais, meu amigo, se você foi ali, se aproveitou de um idoso, se usou técnicas de vendas elaboradas para fazer um idoso assinar algum documento, aí você vai ter que devolver esse dinheiro e vai ter que pagar esse dinheiro com absolutamente tudo que você tiver. É com essa força, com esse intuito que o governo brasileiro deveria agir. Mas está muito hora, veja bem, para o meu gosto, né? O buraco está aí, os descontos continuam, nenhuma mudança estrutural efetiva aconteceu até agora. Tem uma informação importante sobre isso, inclusive a gente vai trazer, destacar e discutir, porque o novo presidente do INSS, Gilberto Valler, revelou nesta quinta-feira que, inicialmente, cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas foram alvos desse esquema que desviou, pelo menos 6 bilhões e 300 milhões de reais. Segundo o órgão, os beneficiários afetados serão notificados e os sindicatos que estão no centro das investigações terão a oportunidade de provar e comprovar se esses descontos foram autorizados ou não. Além disso, o INSS e a AGU, Advocacia Geral da União, afirmaram que o dano foi de 2,6 bilhões de reais e que o cálculo foi feito a partir dos valores apurados pelo Dataprev. No entanto, o órgão deixou 3 sindicatos, os que mais arrecadaram com esses desvios, fora das investigações. Por isso que dá essa diferença, A gente tem noticiado que os desvios teriam sido na ordem de 6,3 bilhões de reais. E aí tem esse relatório da Advocacia Geral da União que fala em 2,6 bilhões, que 3 entidades acabaram sendo poupadas. Possivelmente no avanço dessas investigações haja uma mudança de entendimento. Deixa eu chamar o Mota, porque também tem essa informação que diz respeito a um pedido de bloqueio da AGU de bens de 12 entidades, bens e também recursos que estão aplicados em contas bancárias, na ordem de 2 bilhões e meio, 2,56 bilhões de reais, de 12 associações investigadas. Enfim, Mota, a gente tem tratado de muitos números, projeções, estudos. Inicialmente falava-se em um universo de 4 milhões de beneficiários que tinham sido impactados, roubados, lesados. Agora já se fala em um universo de 9 milhões, um número que é bem superior, mais do que o dobro. Mas também o universo de dinheiro desviado foi reduzido nessa estimativa, esse estudo da AGU, 2 bilhões e meio, abaixo daqueles 6 bilhões e 300 milhões. Mota. São muitos dados que aguardam ainda confirmação. O que a gente precisava aqui era a equipe do Elon Musk, aquela que descobriu que nos Estados Unidos tinha aposentado com 150 anos, 160 anos, recebendo aposentadoria. Esse escândalo do INSS ele deve ser lembrado toda vez que alguém vier defender a ideia de que a melhor solução para qualquer problema é centralizar tudo nas mãos do governo federal. Uma ideia que a gente vê toda hora, Sistema único de alguma coisa. Sistema único de aposentadoria. É isso que a gente está vendo aqui. Toda vez que você centraliza, você dá poder demais a algumas pessoas. A sedução do poder é muito forte, especialmente quando é poder de tirar dinheiro direto da conta das pessoas. A gente não pode esquecer, o escândalo do INSS é produto de uma ação coletiva, é produto do esforço e do trabalho de muita gente. É como se fosse uma espécie de arrastão patrocinado pelo Estado. Se existisse um mapa mundial de escândalos, não há dúvida que o Brasil estaria no centro dele.
Deve ter sido isso que se passou na cabeça do pessoal do setor de mapas do IBGE. Pois é, isso também a gente vai trazer e debater aqui com os nossos comentaristas. Agora, Dávila, inclusive na nossa manchete principal, tem uma informação que é importante, porque os sindicatos, associações e institutos teriam desviado uma quantidade média de R$ 700 de cada beneficiário. Porque se a gente fala em um universo de 9 milhões de aposentados e pensionistas que foram lesados e o valor é de 6,3 bilhões, e aí naturalmente a gente faz uma conta, divide esse universo de dinheiro pelo número de aposentados e pensionistas, e aí você chega a essa média de R$ 700. E aí as pessoas em casa, bom, mas achei que fosse mais, não é tanto. Mas pensa bem, para as pessoas não perceberem ao longo de anos, é aquele efeito salame, né? Bem fininho. R$ 3 aqui, 4 ali, 12 ali. Imagina uma pessoa de idade que não tem o hábito de esmiuçar com a lupa aquele contra-cheque, né? Então as pessoas não sentem. E aí, para você que está em casa, imagina um universo de 9 milhões de pessoas e aí eles debitam R$ 1. R$ 1 por mês. São 9 milhões de pessoas, então 9 milhões de reais que entrariam para tal entidade. É um dinheiro que dificilmente as pessoas sentem, né, Dávila? Então é preciso também considerar essa operação que você faz um desvio de um valor muito pequeno e a pessoa muitas vezes nem se atenta, né? Essa é a tal da esperteza do esquema. O esquema é tirar pouquinho em pouquinho para as pessoas não sentirem que estão tirando muito, e aí vai ao longo do tempo, e aí você só vai se deparar quando realmente acontecer isso. Revela uma notícia, retrata alguma coisa, porque você acha meio aquele negócio meio esquisito, mas é pouca quantidade, então não sabe onde reclamar, como fazer, e o esquema continua. Mas o fato é o seguinte: como nós temos sistema tão avançado na Receita Federal, no COAF, para ver movimentação financeira, para bloquear coisa, e não tem o mesmo sistema no INSS, que é um dos maiores beneficiários. Então não é que falta sistema. A grande pergunta é: por que a eficiência que existe em determinados setores não se aplica a benefícios sociais? E não é só a aposentadoria, não é só a INSS, é o BPC, é Bolsa Família. Todos esses recursos sociais, nós temos problema de fraude de tempo em tempo. Então, não é possível que a gente não consegue usar o mesmo programa e aplicar no controle de verbas sociais. Então, este mostra claramente, Caniato, um Estado despreocupado com a prestação de serviço público de qualidade, despreocupado em atender ao cidadão. Mostra um Estado que está preocupado a se curvar e atender ao interesse do corporativismo, seja ele público ou privado. Agora, Beraldo, nós falávamos aqui, e vocês bateram nessa tecla por diversas vezes, sobre a necessidade de sim reembolsar todas as pessoas com agilidade, mas que não seria justo que a população brasileira pagasse essa conta. Que há instrumentos para que as autoridades, Poder Judiciário, Polícia, conseguissem identificar os bens dessas entidades para, de forma quase que imediata, conseguir chegar a essa monta, a esse valor, para conseguir devolver o dinheiro àqueles que foram lesados. E aí, no dia de hoje, a informação de que a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu um bloqueio de mais de 2,5 bilhões dos bens de 12 entidades associativas investigadas. Entidades que, inclusive, poderão, no curso das investigações, conseguir comprovar a lisura do processo, que fizeram tudo dentro da lei, vão comprovar os documentos, que as assinaturas são verdadeiras, enfim. Mas há um movimento, pelo menos de algumas instituições da República, no sentido de garantir os recursos para esse processo de ressarcimento, que me parece que vai ser bem demorado. Mas, enfim, essa notícia da AGU, uma luz no fim do túnel. Você acha que possivelmente, inclusive, escutaram o que vocês disseram nos últimos dias? Só recebendo agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, análise do Cristiano Beraldo sobre a necessidade de ressarcir aqueles que foram prejudicados, mas principalmente quem deve pagar a conta, aqueles que lesaram os pensionistas e aposentados. Olha, Caniato, nós precisamos ser muito cuidadosos, porque nós não podemos abrir mão do devido processo legal.
E por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil é um país que ama um atalho. Então a gente vê um caso escabroso como esse e aí tenta pegar atalhos para passar por cima da legislação, tendo em vista a boa causa que a gente deseja resolver. Só que, se nós não olharmos para efetivamente onde está o problema, o Brasil vai ser sempre assim, e é isso que a gente deve combater. Então, neste caso específico, o bloqueio das contas das associações, dos comandantes dessas associações, e também, no meu entendimento, dos escritórios de advocacia contratados a peso de ouro, com honorários milionários por essas associações, que, no fundo, acabam servindo para fazer lobby em Brasília e garantir que o esquema continue, também devem ter os seus recursos bloqueados. E aí que corra o devido processo legal para que as partes sejam ouvidas e a justiça, então, determine quem são os culpados e esses culpados paguem com dinheiro e com cadeia, se assim for o caso. Podemos alegar, e certamente isso acontecerá, que o processo judicial é muito lento. Mas aí nós temos um outro problema que precisa ser atacado. Por que raios a justiça no Brasil é tão lenta? Por que raios alguém entra com uma ação no judiciário e às vezes fica 30 anos para ter o resultado dessa ação? Esse é o problema que precisa ser atacado. Nós precisamos ter no Brasil uma justiça célere, tanto quando se rouba aposentados, quando se há alguma demanda entre privados, ou de um privado contra o Estado. Então nós não podemos, Canhata, apelar para os atalhos, porque os atalhos atrapalham a solução dos efetivos problemas do Brasil. E a gente precisa usar este caso com tamanha repercussão, que prejudicou tanta gente, para demonstrar de forma inequívoca, sobretudo para o Congresso Nacional, a urgência de mudarmos o conjunto de leis que regem o Brasil. Sobretudo a Constituição, que obviamente é uma Constituição que não deu certo, uma Constituição que não responde mais aos anseios da sociedade em 2025 para um Brasil que continua atrasado, lento e injusto. Mota, claro que as cobranças são imensas, né? Eu fico imaginando o universo de 9 milhões de aposentados e pensionistas que descobriram que foram lesados, muitos ganham pouco e cada 50, 100, 200 reais subtraídos dos contra-cheques acabam fazendo uma diferença fora do comum. Agora, nós não sabemos até agora qual é o tamanho do desvio, né? Ou dos desvios. A gente está falando em algo que perdurou por muitos e muitos anos. Falávamos até alguns dias sobre um esquema que apontava para descontos ilegais por meio de associações. Ok, mas daí, há alguns dias, tivemos a informação de que não, o esquema pode ser muito maior, porque as mesmas entidades talvez fizeram descontos ou ofertaram a essas pessoas a possibilidade de tomar dinheiro emprestado, o empréstimo consignado, só que sem autorização deles, né? E, na verdade, o dinheiro do empréstimo não era creditado na conta dos beneficiários. Enfim, falou-se inicialmente em 6,3 bilhões. Depois, me lembro que com a soma do consignado poderia chegar a 90 bilhões. E aí tem um levantamento até da Folha de São Paulo, daqui a pouco a gente deve trazer isso, que já fala em desvios que poderiam alcançar uma quantia de 200 bilhões de reais. É preciso também aguardar o avanço das investigações para a gente saber o tamanho do estrago, né, Mota? O céu é o limite, né, Canhato? O que a gente sabe até agora? A gente sabe que houve um esquema de fraudes que desviou muito dinheiro. Mas a gente não sabe ainda quem são ou foram os responsáveis por isso. A gente não sabe quantas pessoas foram prejudicadas e a gente não sabe, e talvez nunca venha a saber, qual foi o volume exato desviado.
O que a gente sabe também é que foi uma grande covardia. É impossível você conceber um esquema mais covarde do que esse. Talvez, sei lá, a gente descubra amanhã um escândalo de desvio de dinheiro de pacientes internados em hospitais, enquanto o sujeito está na cirurgia, vai alguém lá e tira dinheiro da carteira dele. Com certeza é possível inovar ainda mais e pensar num escândalo pior do que esse, mas é difícil você tirar dinheiro das pessoas mais humildes. Caniato, são 9 milhões de pessoas, não é isso a estimativa? Sim. Eu fico pensando, quantos milhões de votos estão envolvidos nisso aí? São, no mínimo, 9 milhões. Agora, o mais impressionante que eu acho dessa história toda é que a disputa agora, a luta, o esforço, não é para resolver o problema. Não é para esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis. Eu não vou nem dizer punir os responsáveis, porque eu não acredito que isso vai acontecer. Eu estou com o Cristiano Beraldo. Eu não vou aqui dizer uma coisa na qual eu não acredito. Não acredito que os responsáveis vão ser punidos como eles deveriam, mas, pelo menos, identificar. Mas o esforço está sendo gasto na construção de uma narrativa que não prejudique o governo. É aí que está o esforço. Então, essas medidas que a gente está vendo não são medidas para efetivamente estancar a sangria, identificar quem estava envolvido e achar um jeito de ressarcir o prejuízo. Deixei de fora a punição, porque realmente eu não acredito que isso vai acontecer. O que a gente está vendo é um esforço para criar uma narrativa que não prejudique o governo, como se isso tivesse acontecido em Marte. Ora, por que isso deveria prejudicar o governo, né? É só o INSS, é só o sistema que controla todas as aposentadorias, é só um ministério do governo. Então, o meu espanto é esse, é a busca pela narrativa perfeita, quando, na verdade, se deveria estar buscando, pelo menos, estancar esse problema. Dávila, as sinalizações dadas até agora, a maneira como as instituições da República estão tratando dessa questão, você não acha que também trata-se de uma grande oportunidade para que esses atores deem um exemplo e talvez façam um trabalho exemplar para procurar, pelo menos, mitigar o que aconteceu com esses aposentados e pensionistas? É o mínimo que se espera, né? É verdade, Caniato. Aliás, eu mencionei aqui a famosa crise do apagão em 2001, que foi isso. O governo admite que houve, naquela época, uma seca dramática, que o Brasil correria um risco gigantesco de ter um apagão de energia, criou um comitê de gestão de crise, deu autonomia plena aos gestores, que sequer o presidente da República poderia interferir nas decisões. Blindou de indicação política, trouxe um time técnico de primeira, como foi o caso daquela época do professor Falcone, criaram um sistema de monitoramento e anunciaram todo momento o que iam fazer. Olha, nós vamos ter que apagar a região Nordeste das 3 da tarde às 7 da noite. Olha, nós vamos ter que fazer agora no Centro-Oeste. Tudo explicado com maior transparência. Foi uma crise evitada por ter tido uma boa gestão do problema, por assumir que existia um problema, por ter absoluta transparência na comunicação com as pessoas. E evitou que o Brasil tivesse um real apagão, que era a grande chance que nós poderíamos ter naquela época. Então, veja que maneira exemplar de gerenciar uma crise. Agora, como é que é a crise do INSS? É o oposto. Demite-se um ministro, acha que a coisa está resolvida apenas por uma indicação de um outro, não toma uma medida emergencial para fechar as torneiras desse vazamento ilegal de dinheiro, não se toma nenhuma providência para chamar os órgãos fiscalizadores e criar um plano de ação para estancar isso. Não se faz nada disso. O que tenta se fazer é varrer o problema para debaixo do tapete e torcer para que a imprensa esqueça do assunto. Então, não é a maneira de se enfrentar uma crise.
E o governo poderia transformar uma crise numa oportunidade para dizer, olha aqui, estancamos, resolvemos o problema, apuramos os malfeitores, está aqui encaminhado para o Ministério Público a punição. Podia ter feito tudo isso, mas não está fazendo absolutamente nada disso. Então, mostra, é uma questão de atitude. Qual é a sua atitude perante ao problema? É varrê-lo para debaixo do tapete e tentar esquecer? É a tática avestruz, né? Você enfia a cabeça num buraco e tenta não ver o que está acontecendo. Ou é a maturidade para assumir que existe um problema e com total transparência, competência e trabalho em time com os órgãos fiscalizadores atacar o problema. Então, é sempre bom lembrar que o Brasil já teve um modelo exemplar de gestão de crise, porque senão a gente só fica aqui contando o lado ruim das coisas, né? A história ruim das coisas, mas nós já tivemos um bom exemplo de uma gestão de crise e deveríamos seguir esse exemplo se houvesse vontade política de realmente resolver o problema da fraude no INSS.